Fala, devocioneiros, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo bem diferentão mesmo aqui no canal. Tô aqui de forma super espontânea porque eu tô no meio da minha devocional, da minha leitura bíblica aqui. Eu tô fazendo a leitura do livro de Levíticos. Isso aí, ó. Nosso desafio do ano, Levítico. E eu parei aqui para compartilhar algumas coisas bem interessantes com vocês, não da minha leitura em si, mas do meu plano de leitura, que esse ano eu resolvi fazer, né? Na verdade, Deus colocou no meu coração de ler a Bíblia toda, mais uma vez. Já alguns anos atrás eu já fiz esse plano de leitura, de ler a Bíblia toda, de capa a capa, né? Na ordem que ela está posta. E foi uma experiência muito riquíssima, eu gostei muito, mas até então eu não tinha repetido esse plano de leitura. Mas todo ano eu realizo a minha leitura anual, né? Cada ano eu monto um plano de leitura diferente. O ano retrasado, inclusive, eu fiz um plano de leitura muito legal, que eu montei um plano de leitura só em cima dos livros dos profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, porque eu vi a minha deficiência, né, em ler e entender os profetas em gerais, e aí eu me debrucei nos livros dos profetas no ano retrasado, e foi muito bacana, eu aprendi muito, e como são poucos livros, né, comparado ao grande universo de livros bíblicos que a gente tem para o ano todo, eu consegui fazer uma leitura bem espessa, bem devagar e estudar mesmo os profetas, né? E aí todo o contexto, a época que estava profetizando, qual era, para quem era, nossa, muito legal. Até aconselho, se vocês estão aí sem ideias de plano de leitura bíblica para esse ano, fazer esse plano de leitura bíblica dos profetas. E no ano passado eu fiz um plano de leitura também bem diferentão, bem personalizado. Aliás, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre como você pode fazer, montar, personalizar o seu plano de leitura e ter mais, né, êxito, mais consistência na sua leitura bíblica diária. Então eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Assiste esse vídeo que vai te ajudar bastante a desenvolver o seu plano de leitura e a fazer, né, a sua leitura bíblica diária. Mas como eu estava falando no ano passado, eu fiz um plano de leitura bíblico bem legal também, que foi um plano bem diferente, assim. Eu invento umas coisas, mas amém, eu acho que tudo é inspiração de Deus, né? Como que eu vou até explicar isso aqui? Esse plano de leitura eu fiz de acordo com os menores livros da Bíblia, menores em tamanhos mesmo. E aí eu fui listando quais livros que tinham um capítulo, quais livros que tinha 2 capítulos, quais livros tinha 5, tinha 10, e fiz uma meta. Não quis pegar livros, abrir essa janela e pegar livros muito grandes, né? A gente tem livros de Isaías que é mais de 60 capítulos, então livros muito grandes. Então eu fiz uma margem, uma janela de 1 a 12. E aí listei todos os livros de acordo com o número de capítulo e fiz a minha leitura bíblica anual em cima desses livros. Também foi super tranquilo. Aprendi demais. Revisitei livros que tinha muito tempo que eu não lia e foi muito gostoso. Mas este ano fui guiada pelo Espírito Santo a estar fazendo assim plano de leitura bíblica anual nesse formato da Bíblia toda, de capa a capa, porque a gente sabe que tem leitura bíblica anual da Bíblia toda, mas que não é de capa a capa. Você tem intercalado alguns livros do Antigo e do Novo Testamento. Esse ano eu tô no mais tradicionalzão mesmo, né? Da mesmo que eu fiz alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, que é o de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Então, vamos lá, é um desafio, né? Mas, graças a Deus, eu tô com uma atração de leitura em si muito boa. Tem alguns anos que eu retomei o meu hábito de leitura, né? De literaturas em gerais, e isso tá fazendo muito bem para mim e tá tendo um efeito muito positivo na minha própria leitura bíblica. Quando você pega uma atração, uma fluidez de ler
de forma geral, né, de ler livros, de ler reportagem, de ler artigos, de ler em forma geral, quando você lê a Bíblia, isso fica muito leve, muito fluido, porque a sua leitura, a prática de ler já está muito treinada. Então, uma dica que eu dou, né, para você ter uma rotina de leitura bíblica um pouco mais consistente, leve, fluida, é você investir na sua vida de leitura mesmo, né? No seu hábito de leitura, na sua prática de leitura em geral. Isso ajuda muito na leitura bíblica. Então, a primeira dica aí, anota aí, porque esse vídeo tá meio aleatório mesmo, mas eu acho que tem muita coisa legal que eu posso dividir com vocês nesse vídeo. E aí, dentro desse plano de leitura bíblica anual, temos alguns desafios. Eu tinha até esquecido, porque tem tanto tempo que eu tinha feito ele, né? E o primeiro desafio, imagine quem é o primeiro desafio. Levíticos. Pois é, o livro de Levítico é um desafio, é um primeiro desafio, porque a gente vem assim, de uma fluidez, né? Gênesis é um livro narrativo bem bacana de se ler, e aí eu tô falando de leitura mesmo, gente, de conteúdo, daquilo que te faz avançar, que te faz interessar, e daquilo que te fadiga, que te desanima, né? Eu tô sendo bem prática, objetiva, porque a leitura bíblica a gente passa por isso também. Então, assim, não vou espiritualizar muito aqui, né? Embora uma atividade espiritual, gera crescimento espiritual, mas eu quero ser bem prática nos direcionamentos dos desafios e nos avanços também que a gente tem quando a gente faz um plano de leitura anual desses de Gênesis e Apocalipse, né? Então, assim, Levítico é para mim um dos primeiros desafios quando a gente faz esse plano. Por quê? Porque tem um contexto muito próprio, ele vai revelar ali todo o sistema sacrificial, sacerdotal, né? Tanta coisa que é tão distante da gente no mundo de hoje que realmente na prática de leitura ela é um pouco desanimadora, né? Porque a gente tende a entender menos por conta do contexto muito específico desse livro. Então, é um livro que vai trazer mesmo a lei do povo que Deus tirou do Egito. E uma outra dica que eu quero dar diante desse livro, que é muito desafiador na nossa leitura anual, a gente compreender esse contexto do livro de Levítico. E assim, eu não sou nenhuma expert, né? Eu só sou uma devocioneira como você aí do outro lado da telinha, que gosta de ter o seu momento com Deus, de ler a Bíblia, de aprender sobre Deus. Eu sou essa pessoa, não sou estudiosa, não tenho nenhuma licença, vamos dizer assim, acadêmica para ter a propriedade de falar profundamente de como você vai fazer, como você vai entender. Mas o que me ajuda na minha curiosidade, na minha forma de estudar, na minha leitura, entender o contexto do livro. E aí, como você entende esse contexto do livro? Esse ano, como Deus já tinha me direcionado no final do ano passado a fazer a leitura da Bíblia toda, eu adquiri esse livro aqui, ó. É um livro que eu tô gostando demais, demais, demais. Eu já tinha ouvido falar dele. Como ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas. Muito bom! Aqui ele vai trazer um panorama de cada livro da Bíblia. E aí, antes de como eu estou usando ele, né? Antes de eu começar a leitura do livro da Bíblia, antes de eu começar a ler Gênesis, por exemplo, eu vim nesse livro, fui lá na parte que está em Gênesis e aí li todo o panorama que o autores, né, traz do que é, qual o contexto, qual é a visão geral do livro, dados relevantes, o que o livro traz. Ele vai trazer tipo uma linha do tempo, né, dos assuntos recorrentes naquele livro. É bem bacana. E aí eu estudo o livro antes de começar a ler esse livro. E isso é uma segunda dica aí muito interessante. Antes de você ler o livro, estude o livro. Às vezes a gente vai afoito, né? Pensando muitas vezes que vai ler e entender tudo,
E na verdade não vai. Na verdade, não necessariamente a gente vai entender na medida que a gente lê o livro na íntegra. Muitas vezes a gente vai entender o livro quando a gente estuda ele sem lê-lo na íntegra. A gente vai ter um alcance melhor, porque a gente já está preparado para o que vai vir naquele livro. E aí, quando você estuda esse panorama, eu já tá em mente, olha, então o livro de Gênesis vai tratar disso, eu vou encontrar tal fato, eu quero me atentar para isso, isso vai te gerando meio que um mapa mental para você trilhar quando você estiver lendo de fato na íntegra aquele livro. Então eu gosto muito de fazer isso e assim eu fiz, né, em Gênesis, em Êxodo e agora em Levítico e deu uma luz, tá? Deu uma luz para Levíticos, que é um livro desafiador, como eu disse, né? E aí, o contexto, entender esse contexto de Levíticos foi muito importante. Uma coisa que esse livro traz, né? Que abriu minha mente, assim, né? Embora a gente já saiba de algumas coisas, mas quando a gente retoma e refresca o nosso olhar para algo, como que isso revigora, né? E aí ele traz esse contexto explicando justamente algo muito importante, que você, assim como eu, se tiver nesse plano de leitura bíblica, da Bíblia capa a capa, e você vai estar justamente no livro de Levítico, você vai também entender o livro melhor, como eu entendi quando o autor explicou justamente isso, que o livro de Levítico, a gente tem que ter em mente, né, para a gente entender esse contexto geral e o grande objetivo dele, né, o objetivo macro do livro de Levíticos, que que eles estão ali no deserto. Eles estão justamente, o povo de Israel no deserto. Anteriormente eles estavam no Egito e eles estão indo para Canaã. Então isso ajuda a entender. Por quê? Porque antes eles viveram como escravo mais de 400 anos no Egito. E lá eles aprenderam práticas religiosas mesmo, culturais, princípios econômicos, sociais, que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus, que resgatou esse povo lá do Egito, agora aqui no deserto, onde ele está moldando um povo para si, separando um povo para si, vem o livro de Levítico com toda a lei de Deus, com todo o sistema sacerdotal, o sistema sacrificial, para moldar esse povo, para moldar Israel, para que eles não desenvolvam aquele modo operante que eles aprenderam, né, por gerações lá no Egito. Então o livro de Levítico vai trazer tudo isso, né, como que ele vai se relacionar com Deus, como que ele vai se relacionar com os seus próximos, toda a organização social, política, religiosa. A gente vai ver esse monte de lei, um monte do pode, não pode, justamente formando esse povo que veio todo desformatado lá do Egito por conta das práticas pagãs, né, dos egípcios, e que vai principalmente para Canaã. Eles vão para uma terra prometida, a terra que Deus separou e deu para eles, uma terra que mana leite e mel, mas que é a terra que já está habitada por povos também que não temem a Deus, por povos pagãos. E chegando em Canaã, eles precisam já estar nessa obediência, nessa modelagem, nesse coração voltado para Deus e vivendo conforme um povo escolhido e separado por Deus, para não se contaminar lá na nova terra com as práticas de religiosas, sociais, que eles vão encontrar lá daqueles povos pagãos. Então, assim, isso é um clique, gente. É um clique. Falando assim, parece coisa óbvia e boba, né? Mas quando você olha o livro de Levítico com essa ótica de que Deus está preparando um povo para si e modelando esse povo através das legislações, através de todo um aparato do sistema de sacrifício, do sistema sacerdotal, do sistema de leis, né, para ele, porque esse é um povo que estava desformatado,
que estava contaminado, vamos dizer assim, né, pelas práticas egípcias, e que é um povo que não pode se contaminar depois que preparado por Deus, com as práticas dos povos que estão ali na terra de Canaã. Então, assim, isso já ajuda muito a entender. Então, quando eu vejo todo esse sistema de leis, né, esse pode, não pode, eu penso, Deus querendo purificar, formar um caráter de um povo segundo o seu caráter, para que ele se desvencilhe de um caráter corrompido com as práticas egípcias, e que eles possam ser fortalecidos e diferenciados de um caráter corrompido da terra para onde eles vão, que é Canaã. Então, assim, eu consigo ter um feixe de luz através dessa explicação. Então, isso é muito importante. Outra coisa, assim, que também é muito bacana, né, de você compreender e ter bem em mente quando a gente está lendo o livro de Levítico, né, esse desafio do livro de Levíticos, né, às vezes eu falo Levíticos, né, é Levítico. Então, você também ter em mente o Novo Testamento, e especificamente o livro de Hebreus. Sim, o livro de Hebreus lá no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, né? Nessa carta a gente vai ver que o autor de Hebreus, até então desconhecido, né? Eu sou do time que defende que provavelmente seja Paulo, mas enfim, lá na carta escrita aos Hebreus, o autor ele vai dizer muito isso, né? Que as coisas que passaram era a sombra daquilo que ia vir. Então ele estava falando também do Antigo Testamento, de tudo que foi passado e revelado ali no Antigo Testamento, eram sombras, apontavam para o Novo Testamento, que aquilo que ia acontecer, apontavam para Jesus Cristo. Então, em Hebreus a gente vai ver que todo esse sistema sacrificial, sacerdotal é cumprido em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E aí, como que lá atrás, tudo que a gente lê lá em Levíticos, e que para a época, para aquele povo, tinha um sentido e um objetivo específico, né, como a gente falou anteriormente, para nós, povo da nova aliança, isso era a forma só de apontar, porque a gente já não usa mais todo esse sistema, porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Na cruz, ele foi o Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo. O sangue dele derramado nos deu livre acesso ao Pai, como diz lá em Hebreus, e nós podemos entrar nos Santos dos Santos, nós podemos, com uma oração, se colocar diante da presença, da face de Deus, e coisas que até Arão tinha restrições para fazer, para ele entrar no Santo dos Santos, né? Onde estava ali a Arca da Aliança e a própria presença de Deus ali. Não tinha que ser da forma que ele queria, na hora que ele queria, tinha todo um direcionamento. Em Jesus Cristo, a gente consegue, né, ter esse livre acesso ao Pai. E tudo isso lá em Hebreus vai tratar. É muito interessante quando a gente está lendo o livro de Levítico, a gente compreender e ter em luz muitas coisas que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, vai trazer pra gente. Então, tem me ajudado muito. Eu fico com uma Bíblia aberta em Hebreus, outra Bíblia aberta aqui no Levítico, e vou lendo a parte que o Espírito Santo traz à minha mente, né? Nossa, essa parte aqui, esse direcionamento, essa ordenança do Senhor aqui, de lei em Levítico, me reporta a tal coisa, e aí eu vou no livro de Hebreus e consigo fazer esse link, essa conexão. E é muito gostoso isso, a gente vai entendendo um pouquinho mais, né? E vai vendo Cristo mesmo, lá no Antigo Testamento, vai vendo Cristo mesmo, né? Sendo desenhado, sendo formado, sendo apontado lá no Antigo Testamento. E isso deixa a leitura mais gostosa, muito mais gostosa. Outra coisa que, também terceira dica aí, vocês estão anotando essas dicas? Anota essas dicas. Se você está fazendo esse plano de leitura bíblica anual, Bíblia capa a capa, você está no livro de Levíticos, então anota essas dicas, tá? Entender esse objetivo, o tema central do livro, né? O que Deus quer com tanta lei, com tanto sistema sacerdotal, sacrificial,
especial, o que Deus quer para esse povo, como que é ler esse livro à luz do Novo Testamento, sobretudo à luz da carta aos Hebreus, e terceira, que é você ter realmente materiais de apoio, que isso vai te ajudar muito, 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 como me ajudou, graças a Deus, assim, eu me preparei para esse plano de leitura, né, a gente tem que se preparar, se organizar, se planejar. Eu falo sempre, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo como que a gente precisa nos planejar espiritualmente. O ano começa, né, aliás, quando o ano termina, a gente já fica lá, né, no final do ano. Eu vou fazer, já planejando suas metas, o que você vai fazer profissionalmente, como que vai ser suas viagens, como você vai se organizar financeiramente, como que você vai cuidar da sua saúde. Você planeja todas as áreas da sua vida, mas o espiritual, muitas vezes, nós não planejamos e negligenciamos. Então, a gente precisa, enquanto cristão, romper com esse abismo do planejamento, porque a espiritual tem que deixar rolar, deixar acontecer, e o espírito vai me guiar com a roda girando. Gente, a gente precisa se planejar também espiritualmente. E se for da vontade de Deus acontecer conforme nos planejamos, amém. Se não, Ele mesmo vai consertando no meio do caminho, vai te redirecionando, e tudo bem, mas isso não quer dizer que você não tem que se planejar. Então, planeje sua vida espiritual. Você incluiu sua vida espiritual no seu planejamento para esse ano, que está iniciando agora? O que você vai ler para se edificar? Como que vai ser o seu plano de leitura da Bíblia diariamente? Quais são os seus propósitos, né? Orar mais, ler mais a Bíblia, servir na igreja. Estabeleça propósitos espirituais para você também, sabe? Que isso é muito importante. Mas, voltando, né, no meu planejamento, quando eu fui orientada, né, e guiada, assim eu creio, por Deus, de fazer esse plano de leitura anual da Bíblia toda, comprei mesmo esse livro, esse guia, que é para ler a Bíblia toda, e tá me ajudando muito. Se eu não tivesse me organizado, não tivesse comprado esse livro, eu acho que eu tava com muito mais dificuldades. E eu lembro que antes de eu conseguir ler a Bíblia toda pela primeira vez, eu tinha tentado algumas vezes e eu sempre caía no livro de Levítico. Eu sempre caía, porque é um livro pesado, denso, e que a gente desanima na leitura se a gente não tiver ali minimamente compreendendo o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, os objetivos, macros, micros, e para onde que isso tudo vai. Então, se a gente não tiver isso em vista, em mente, a gente desanima na leitura. Foi por isso que eu me preparei melhor, né, e consegui a primeira vez. E se Deus quiser, vamos aí concluir também esse ano pela segunda vez a leitura da Bíblia toda. Mas que seja uma leitura de qualidade, seja uma leitura com entendimento. Claro que a gente não vai compreender tudo, né? Porque é uma leitura mais densa, mais concentrada mesmo. Mas aonde a gente for guiada por Espírito Santo em parar, em se desdobrar, em ler mais, a gente deve fazer isso. Quando algo nas escrituras me chama a atenção, eu paro, dou uma pesquisada. Aliás, eu estou usando essa Bíblia aqui do Mundo Cristão, que é a Bíblia Filemonte. Eu não sei se é assim que fala, né? É essa Bíblia que é um lançamento da Mundo Cristão, que, na versão NVT, que ela é uma Bíblia bem fininha, não tem nada, é uma Bíblia de leitura comum mesmo, mas ela vem com um aplicativo, porque ela também é uma Bíblia de estudo, embora ela não tenha o material aqui de estudo, né, os comentários impressa nela, ela só tem algumas referências aqui. Ela vem com esse aplicativo, você escaneia a página, abre um aplicativo e você consegue ter acesso a todo o material, estudo, aplicação, reflexão daquela passagem que você está lendo, daquele livro. É muito legal. Então eu também me preparei para essa leitura bíblica, escolhi essa Bíblia porque ela vinha com esse recurso, e eu gosto de ler a Bíblia pura para mim ter
meu momento com Deus mesmo, sentir o Espírito Santo falar comigo naquela passagem e depois, né, dar uma estudada naquela passagem, aprender mesmo sobre aquilo, e aí o aplicativo ajuda muito. E então foi esses 2 materiais que eu comprei. Tô fazendo a minha leitura bíblica anual, capa a capa, com esses 2 materiais. A Bíblia de Estudo Filemonte, ela é uma Bíblia simples, mas ela vem com o aplicativo com todo o aparato de mapas, de comentários, de explicações bíblicas, e esse livro de como ler a Bíblia, que é um panorama geral de cada livro da Bíblia, de todos os livros. Essas são as minhas ferramentas para esse ano. Por quê? Porque eu me planejei ano passado, fiz, né, as aquisições que eu achei que iria me ajudar e tem me ajudado muito. Então, essa terceira dica é: tenha material de apoio. Se planeje, tenha material de apoio e uma ótima leitura bíblica para vocês. Vamos vencer juntos, né, esse livro de Levítico. Se você tem dicas aí de como ler, né, como a gente vencer esse primeiro desafio, que é o desafio da leitura do livro de Levítico, coloca aqui no comentário e compartilha pra gente como que é a sua estratégia, o que você está usando, o que ajuda a entender o livro de Levítico, e coloca aqui no comentário que vai me ajudar também, com certeza vai ajudar outras pessoas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Aqui no canal tá cheio de material que te ajuda a fortalecer a sua fé, que te ajuda a se aproximar de Deus, que te ajuda a construir o seu momento a sós com Deus. É só você se inscrever no canal para não perder nada e maratona. Tem muito conteúdo bom. Sou suspeita a falar, mas eu sempre trago conteúdo que realmente vai te ajudar na prática da leitura bíblica, na sua vida de oração, na sua vida de servir a Deus, na sua forma de viver cristã. Então, assim, tem muito conteúdo bacana. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.